Oi, gente, bom dia. Meu nome é Laura Medachida. Eu fui orientada pelo professor Rickson Mesquita e hoje eu vou falar sobre uma forma de monitorar pacientes com traumatismo craniano sem fazer um corte sequer, usando apenas a luz no infravermelho. Mas, para falar sobre essa tal forma de monitoramento que eu estou propondo, eu primeiro preciso explicar o que seria, esse traumatismo craniano. Então, o que é o traumatismo craniano? O traumatismo craniano é quando, devido a algum trauma externo, por exemplo, acidente de carro, pancadas durante a prática esportiva, uma queda grave, o paciente tem uma lesão no encéfalo. Infelizmente, ele é muito comum. Por exemplo, segundo os dados do SUS, entre janeiro de 2010 a dezembro de 2019, foram registradas mais de 1 milhão de internações nos hospitais brasileiros, já que o SUS é brasileiro. A maioria da faixa etária estava entre 20 e 49 anos, o que indica que a população fazia parte ainda da PEA, da população economicamente ativa. E o desenho que eu estou usando aqui representa o encéfalo. Tudo isso, esse conjunto, é o encéfalo. E por a população fazer parte da população economicamente ativa, além dos impactos no próprio paciente, o Brasil ainda apresenta, a partir disso, impactos econômicos e sociais. De um ponto de vista mais biológico, que eu vou explicar agora, acontece que a caixa craniana ela permanece, durante a pancada, imóvel, ou pelo menos praticamente imóvel, enquanto o encéfalo ele continua o movimento por inércia. E, apesar da gente ter as meninges e o líquor, que estão sendo representados aqui, as meninges, que nós temos... As meninges, que nós temos 3 tipos de meninges aqui, e o líquor, que é esse líquido azul que fica em torno do encéfalo para proteger e absorver o trauma, às vezes eles não são suficientes para impedir com que o encéfalo ele se choque com a caixa craniana. E o efeito desse choque, ele define 3 tipos de traumatismo craniano: o leve, o moderado e o grave. O leve é quando, acontece a pancada, você vai para o hospital, e aí no hospital eles falam para você que você pode já voltar para sua casa e se automonitorar lá. O traumatismo craniano moderado é quando você vai para o hospital depois do trauma, eles te examinam e eles falam que você vai ter que ficar alguns dias em observação no hospital. E por que é importante esse monitoramento, tanto no caso leve quanto no caso moderado? Porque é justamente esse monitoramento que vai definir se o tipo do trauma. É um monitoramento que vai falar quais são os efeitos e os efeitos que vão definir o tipo do trauma que você tem. No grave, o paciente já chega e já está meio que evidente que realmente foi grave. Então, ele vai direto para a UTI. E eu vou me concentrar nesse, em que tem, no traumatismo craniano grave, o rompimento das arteríolas que irrigam o encéfalo. O encéfalo ele é altamente vascularizado, ele possui várias arteríolas que seriam vasos sanguíneos pequenininhos e muito frágeis. E, devido a esse trauma, esse choque entre encéfalo e caixa craniana, acontece que essas arteríolas elas se rompem, devido à sua fragilidade mesmo. Então, isso caracteriza uma hemorragia dentro da caixa craniana. Então, basicamente, acontece que nós temos a pancada, o encéfalo ele incha, além da gente ter a hemorragia. Isso faz com que o volume dentro da caixa craniana, que tem um volume definido, ele aumente. E ele aumentando, a pressão resultante no lugar vai aumentar. Continua aqui. Pegou. Voltando, a pressão resultante nesse lugar, ela aumenta. Então, a PIC, a pressão intracraniana, vai aumentar, porque a pressão intracraniana é justamente a pressão resultante nesse local, que seria dentro da caixa craniana.
Ok, então a PIC aumentando, eu vou chamar a pressão intracraniana de PIC. A PIC aumentando, a gente apresenta uma redução da PPC, devido a essa fórmula aqui que eu coloquei que PPC é igual a PAM menos PIC. Mas espera aí, o que é PPC, né? A PPC é a pressão de perfusão cerebral, é o gradiente de pressão responsável pelo fluxo sanguíneo, ou seja, se a pressão de perfusão cerebral for muito baixa, o fluxo sanguíneo vai ser muito baixo. Já a pressão arterial média, que está sendo representada por PAM, é a pressão que o sangue exerce sobre os vasos sanguíneos. Ela é justamente aquela monitorada por aquele aparelho de pressão que os médicos usam e que mede a pressão arterial média. Então, voltando à linha de raciocínio, se a PIC ela aumenta, a PPC ela reduz. A PPC reduzindo, como que ela que é o gradiente de pressão responsável pelo fluxo sanguíneo, o fluxo sanguíneo também vai diminuir. E o fluxo sanguíneo diminuindo, a glicose e o oxigênio, que são transportados pelo fluxo sanguíneo, ela diminui, então as células que precisavam da glicose e do oxigênio para o metabolismo, para elas sobreviverem, elas recebem menos glicose e oxigênio, o que é muito ruim. E, tendo em vista isso, nosso corpo ele tem uma função que chama função de autorregulação. Em situações normais, ela vai exercer melhorias no nosso corpo, porque acontece que ela garante com que o fluxo sanguíneo se mantenha praticamente constante, independente das variações na pressão. Isso aconteceria em situações normais, como, por exemplo, acordar e levantar bruscamente da cama. E nessas situações, as pressões ficam todas desreguladas, e aí a gente tem essa autorregulação que vai garantir com que o fluxo sanguíneo se mantenha constante e nada aconteça com a gente siga a nossa vida normal. Mas no caso em que a gente tem o traumatismo craniano grave, o vaso ele tem um máximo de dilatação a partir dessa autorregulação. Mas no traumatismo craniano grave, a redução da PPC é tão grande que não chegaria a dilatação que seria necessária, seria superior a esse máximo de dilatação que a autorregulação ela consegue dilatar o vaso sanguíneo. E a partir disso, como não vai chegar glicose e oxigênio suficiente, vai acontecer que a gente vai observar as sequelas do traumatismo craniano grave, que acontece devido à morte das células na região, já que elas não receberam glicose e oxigênio. E quais são essas sequelas? Pode ser, por exemplo, perda do movimento de parte do corpo, alteração na visão, problemas no controle urinário, perda na memória. Então, a gente percebe a partir disso que o ponto central é inferir a capacidade de autorregulação do paciente, porque a partir dela a gente vai saber sobre as sequelas, se vai ser um traumatismo craniano grave, ou, enfim, qual traumatismo craniano vai ser. E uma das maneiras de fazer isso, que atualmente é uma das mais comuns, é medindo a PIC, a pressão intracraniana. Mas como que isso é feito? É usado bisturi, a broca, você chega na caixa craniana, você fura a caixa craniana, você coloca um catéter que está ligado a um medidor de pressão, que vai medir a pressão na região, vai medir a PIC. E por que medindo a PIC, a gente infere a capacidade de autorregulação? Porque se, por exemplo, a PIC ela aumentar muito, a PPC vai diminuir muito devido àquela fórmula que eu apresentei no slide anterior. A PPC diminuindo muito, a função de autorregulação não será capaz de dilatar o vaso suficientemente para garantir com que o fluxo sanguíneo se mantenha mais ou menos constante. Daí a relação entre PIC e autorregulação. E sendo esse método invasivo, como vocês puderam ver, que eu falei que foi usado o bisturi, a broca, para chegar para furar a caixa craniana, isso faz com que a gente tenha uns problemas. Um paciente já tinha hemorragia e você vai mexer ainda mais nessa região, você pode causar uma hemorragia ainda maior ou uma outra hemorragia. 2, porque a área vai ficar aberta lá no hospital, isso aumenta o risco de contaminação. Já a maneira 2 seria medindo a oxigenação do cérebro. Mas por que a oxigenação está relacionada com a capacidade de autorregulação? Porque, por exemplo, se a oxigenação no cérebro ela diminuir muito,
não era para isso estar acontecendo. Então, a autorregulação não está funcionando direito, porque a autorregulação não permitiria que o oxigênio diminuísse muito, visto que ele é trazido para a nossa cabeça pelo sangue, pelo fluxo sanguíneo. E a autorregulação garantiria que o fluxo sanguíneo fosse mais ou menos constante. E a maneira que isso é feito é muito parecida com a maneira 1, em que também é perfurada a sua cabeça e é colocada um catéter na região, então também é superinvasivo e também tem aqueles outros problemas que eu disse anteriormente. E a maneira 3, que é o que eu venho propor e explicar melhor nos próximos slides, ela é medindo a PPC. Por que a PPC ela infere a capacidade de autorregulação? Porque é justamente ela que faz acontecer o fluxo sanguíneo. E o fluxo sanguíneo ele é mantido constante se a autorregulação ela estiver funcionando direitinho. E quais são as vantagens desse método? É que eu usaria o DCS, que eu vou explicar no próximo slide, e por meio dele eu saberia sobre o fluxo sanguíneo, e por meio do fluxo sanguíneo eu saberia sobre a PPC, visto que a PPC garante o fluxo sanguíneo, e sabendo a PPC eu saberia sobre a autorregulação, que faria a gente ter noção sobre o traumatismo craniano do paciente. Então, a vantagem, como eu estava dizendo, é que ele não é invasivo, ele usa apenas luz no infravermelho, como a Carol tinha mencionado na apresentação dela, e é uma medida direta e limpa. Como assim, direta e limpa? Porque, por exemplo, se eu usar a maneira de medição de oxigenação do cérebro, o que a gente está medindo não é o fluxo sanguíneo que está relacionado com a autorregulação, mas sim a relação entre fluxo sanguíneo e metabolismo celular. A gente está medindo meio que o que está chegando menos o que está sendo consumido. Então, essa medida não está limpa, entenderam? Aí, o DCS, ele permite que a medida seja limpa, porque ele mede diretamente o fluxo sanguíneo. Agora, eu vou falar sobre o DCS. O DCS seria a sigla para a espectroscopia de correlação de difusão. Eu vou explicar mais ou menos como ele acontece. É colocado um emissor de luz no infravermelho, a Carol explicou a importância de ser no infravermelho, e é colocado um detector. Tudo isso na sua cabeça, que nem está sendo representado por essa imagem aqui. E acontece que a luz ela entra no nosso tecido, do nosso corpo, e se a gente pegar e colocar um zoom nessa região vermelha, ela vai ser essa imagem aqui. Os raios entram, os raios saem, eles fazem um percurso diferente, mas independentemente do percurso, se ele for mais externo ou mais interno, independentemente disso, as células do nosso corpo, as moléculas que estão dentro do tecido humano, elas se movimentam. Elas se movimentam porque a gente tem o movimento browniano, se a gente tem temperatura no lugar, já tem movimento browniano, e 2, porque o fluxo sanguíneo, ele possui lá no sangue moléculas que, devido ao fluxo, elas se movimentam. E um movimento muito mais expressivo do que o movimento browniano. E devido a esses movimentos que estão sendo representados aqui, devido a esses movimentos, a intensidade detectada pelo detector, a intensidade detectada aqui, a intensidade detectada aqui, ela vai ser uma flutuação em torno de uma média. Ela não vai ser uma quantidade assim constante de intensidade detectada, além dela ser menor que emitida, né? Visto que parte dos fótons vão se perder pelo caminho, parte não vão chegar diretamente no detector, parte vai continuar interagindo com as moléculas do nosso corpo. Então, a gente vai ter essa variação, essa flutuação da intensidade detectada em torno de uma média. E para a gente saber sobre o fluxo sanguíneo, a partir disso, a gente pega e compara 2 gráficos de intensidade detectada, um no tempo t e outro no tempo t mais tal. E a gente usa uma função que é conhecida como função de autocorrelação, em que você compara uma variável que você quer, uma variável de seu interesse, em 2 tempos diferentes. E, a partir da comparação, se eles são similares ou não, ela vai cair de formas diferentes para chegar no zero. Ela cai de forma mais rápida quanto mais diferentes forem os gráficos. E quanto mais diferentes forem os gráficos, quer dizer que as moléculas estavam se movimentando com maior rapidez. Isso faz a gente perceber que, então, quando a gente tem
essa linha vermelha aqui representada, em que a função de autocorrelação ela caiu de forma mais brusca, quer dizer que o movimento das moléculas que estavam no nosso fluxo sanguíneo foi mais rápido, caracterizando, então, um fluxo sanguíneo rápido. E o contrário acontece com essa linha aqui azulzinha. E agora eu vou exemplificar para vocês o uso do DCS para monitorar o fluxo sanguíneo dentro da UTI. Esse gráfico de fluxo sanguíneo, representado aqui, ele foi de uma paciente com hemorragia subaracnoide e ele foi determinado somente a partir do DCS. Isso prova para vocês que o DCS ele pode ser usado em pacientes e só a partir dele a gente já consegue saber sobre o fluxo sanguíneo desse paciente, que é justamente o que a gente queria saber para determinar a capacidade desse paciente de autorregulação. E, para concluir, eu posso dizer que traumatismo craniano é uma patologia neurológica muito comum e com muitos impactos socioeconômicos, visto que a maioria das pessoas afetadas elas fazem parte da PEA, da população economicamente ativa do Brasil, e os métodos mais utilizados atualmente para acompanhar esse paciente, eles são altamente invasivos e não são medidas diretas, enquanto o DCS, que é a medida que eu venho propor, é uma maneira não invasiva e super confiável e direta. E é isso, obrigada. Perguntas? Deixa eu registrar aqui que, para todo mundo ouvir, que eu quero o método da Laura, se eu precisar medir a minha pique, tá? Ela ganhou a gente em prova. Bom dia, Laura. Bom dia. Uma pessoa muito amada, ela perdeu o filho por traumatismo craniano num acidente de moto. O método de medir o PPC ele precederia ele seria pré-operatório, poderia monitorar quando estivesse acontecendo o tratamento. Eu diria que a PPC ela teria que ser medida antes de serem feitas outras coisas lá no hospital, porque é a partir da gente saber como é que está lá dentro do paciente que a gente vai saber que medidas tomar, né? Porque vai que a gente descubra que não, no seu caso foi grave, né? Mas eu acho que de qualquer jeito teria que fazer uma cirurgia na região porque foi grave, até porque teria que tirar parte do sangue que está lá para drenar melhor a região, porque senão a pique vai só continuar aumentando e as sequelas vão ser ainda mais graves. Uma segunda pergunta. No mesmo ano que ela perdeu o filho, ela perdeu o marido em um AVC hemorrágico e teve um acidente de trânsito. O método de inferir essa autorregulação, ela poderia ser usada para outros tipos de hemorragias, por exemplo, AVC? Sim. Inclusive, esse gráfico aqui, ele foi de uma paciente que teve AVC. Mas, no fundo, tanto AVC quanto o traumatismo craniano, acontece que tem sangue, extravasamento de sangue e uma hemorragia, né? Então, a conduta pode ser meio que similar. Obrigado. Imagina. Olá, bom dia. Eu gostaria de saber como que o DCS ele faz esse método de parâmetro, né? O que é digamos assim, um estímulo para você conseguir inferir essas medidas e se ele tem um equipamento específico para isso, tipo, se ele tem um custo maior, menor em relação aos outros métodos. Você quer saber sobre o custo? Sim, o custo e tipo o funcionamento geral do DCS, tipo, qual é o parâmetro de medida dele, assim falando, se eu conseguir entender mais ou menos. Eu acho que eu não entendi muito bem sobre parâmetros de medida. Tipo, qual que é o estímulo, digamos assim, para você conseguir fazer a análise do gráfico? Você disse que é por difusão, isso? É por meio da comparação entre a intensidade emitida e detectada. E aí, por meio disso, você vai fazer um gráfico usando
em tempos diferentes, usando a função que é conhecida como função de autocorrelação, e a partir dela a gente sabe sobre o fluxo sanguíneo. E se você quer saber sobre o preço também, Por favor. é considerado bem barato, porque a luz, só precisa de luz infravermelho, enquanto os outros métodos precisariam, por exemplo, de um catéter ligado a um detector de pressão. Então, ele é bom, além dos motivos que eu citei, porque, por exemplo, é muito fácil, entendeu? Você não precisa de uma super estrutura, é só de luz mesmo. Bom dia, Laura. Em relação ao tempo de realização da análise, você diria que ele seria mais rápido ou mais lento do que os métodos usuais? Eu realmente não estudei sobre isso, mas eu diria que... talvez eu diria que fosse mais lento. Porque, por exemplo, medindo a pique, você já sabe... Tendo catéter para medir a pique, por exemplo, a pressão intracraniana, você já vai saber direto sobre a pressão intracraniana. Enquanto, pelo DCS, você vai ter que comparar as intensidades e fazer a autocorrelação, e a partir disso saber sobre o fluxo sanguíneo. Então, eu diria que é mais lento, mas, na verdade, eu não tenho certeza. Eu posso pesquisar mais sobre isso e depois conversar com você. Muito obrigada. Imagina. Muito bem, Laura. Parabéns pela resposta agora, que é a atitude certa também, de eu não sei, eu vou olhar depois. Eu já tinha uma pergunta antes, mas eu vou querer dar um palpite nisso. Uhum. Você está descartando uma parte essencial, que é a preparação do paciente para o exame, né? E isso é provável que a estratégia de vocês seja muito mais rápida do que furar o cérebro, colocar o catéter e tal, né? Essa é a parte urgente no traumatismo. Mas o que eu queria te perguntar, que acho que teve uma certa confusão na minha percepção, você foi classificar o leve, o moderado e o grave, mas você foi imediatamente para o que é o procedimento médico, e não para dizer para a gente o que classificaria intrinsecamente. Provavelmente, boa parte dos casos mais sérios são os mal identificados, né? Aqueles onde aparentemente é leve, e aí vai para casa e depois não dá mais tempo de fazer mais nada. E isso eu tenho a impressão que o que vocês estão sugerindo pode ser sensacional, de justamente aquilo que não está sendo evidenciado, porque a classificação ali é meio no olhômetro, especialmente para populações menos assistidas, né? E infelizmente, ou por outro lado, felizmente, boa parte dos órgãos doados para transplante vem exatamente desse tipo de caso, de acidente de trânsito com motoqueiro e depois não tem mais jeito. Mas provavelmente vocês têm... Eu queria então entender melhor qual é a classificação intrínseca, né? Onde é que o leve é realmente classificado, ao invés de ser só é o caso em que você vai para casa monitorar. Porque o ir para casa monitorar pode não ter sido a decisão certa. Na verdade, eu não sei realmente a diferença entre o leve e o moderado, mas para diferenciar pelo menos o grave do leve e moderado, é somente no grave em que a gente tem o rompimento das arteríolas. Nos outros, acredito que não. Mas eu não sei diferenciar lá o leve do moderado. Mas depois eu também posso pesquisar e te contar. Laura, eu queria perguntar também, esse DCS, ele não é utilizado atualmente, é utilizado outro processo. E isso é porque o DCS é uma nova tecnologia e não deu tempo de implantar, ou tem algum outro motivo? O DCS, apesar de cientistas terem visto que ele é muito efetivo, para todo mundo começar a usar, para a gente começar a usar, para a população ter acesso, basicamente, vários hospitais de várias regiões do mundo têm que fazer exames, testar e ter resultados similares. E ainda está nesse processo, por isso que a gente ainda não usa. Então, sim. Tá, ok. Obrigado. Imagina. Mas, Olá, excelente apresentação também. Uma pergunta é, qual que é a profundidade que você consegue avaliar no cérebro com essa técnica? Porque eu entendo que, no caso do traumatismo, você tem algo que é mais superficial, que teve a pancada ali. Aí você falou do AVC. No caso do AVC hemorrágico, você também teria como utilizar, né? Mas o AVC pode ser em qualquer lugar. A gente não tem ali
o local da pancada para te guiar para colocar ali o equipamento para poder fazer. Teria que ser algo mais... Você sabe que tem, a pessoa teve não consegue sorrir, não consegue levantar o braço, tal, pelo sintoma. Mas aí você não tem a localização exata. Então, você conseguiria com isso também? Ou é uma limitação, assim, a profundidade, essa cobertura que você consegue fazer com a técnica? Eu realmente não sei também, mas nesse exame aqui, ter feito em um traumatismo, em uma hemorragia subaracnoide, eu acredito que, de fato, tem uma certa limitação de profundidade, né? Porque subaracnoide seria menos profundo. Essa é só uma questão assim, de curiosidade mesmo, porque uma das questões de pacientes que têm AVC é ter essa detecção rápida, né? E isso seria mega interessante nesse caso. Obrigada. Imagina. Não é dúvida, Laura, é só para complementar. Eu não sei também, mas nas aulas do Rickson, pelo que a gente estudou, essa parte da óptica, ela realmente é mais superficial da parte do córtex, né? Então, realmente é uma boa dúvida, mas pelo que a gente viu, era principalmente dessa região, do córtex. Mais alguma pergunta? Então, obrigado novamente, Laura. Parabéns. Obrigada.